É exatamente isso que a gente vai. Revolucionário que sempre nos ajuda muito a saber, a traçar paralelos, né, simetrias no que é semelhante e no que é diferente da dinâmica que a gente observa no Brasil com relação aos demais países da América Latina. Né? E essa questão que a gente vem falando aí de Banestado tem tudo a ver com a dimensão regional. A gente viu, né, os laços da teia do Toledo dos Toleiros, Dario Messer, na Bacia do Prata, na Tríplice Fronteira Brasil, Argentina, Paraguai. Tivemos muita ajuda do Eduardo Jorge Bior nesse quesito. Isso foi um ponto importante também do artigo do Pepe Escobar, que foi internacionalizado, né, na semana passada, ou melhor, internacionalizou a ciência sobre essa questão do Dario Messer, Banestado Leaks, a lista VIP do Banestado Leaks e Odebrecht Papers, a importância da responsabilidade do Lula, né, o dilema. Aliás, é o que dá subtítulo ao programa de hoje. Já já teremos aqui Piero Leiner e Pepe Escobar para discutir o seguinte: o que russos, chineses e americanos pensam do dilema diante de Lula. Plano A: detonar as duas bombas de nêutrons zerando o jogo no Brasil e na região, a lista VIP do Banestado Leaks e Odebrecht Papers, mostrando que o combate à corrupção patrocinado pelo imperialismo era apenas uma maneira de controlar a classe dirigente, política estrito senso, mas também nos poderes não eleitos, judiciário, órgãos de controle, polícias, etc., para que essas pessoas tocassem verdadeiros programas de destruição nacional e de transferência da riqueza desses territórios para a sede do imperialismo e para a finança transnacional. Esse é o plano A. O plano B é partir para um acordão no estilo que enterrou o Banestado. A gente tem um exemplo histórico para ver o que ceteris paribus, mantida a tendência atual, qual que é o resultado mais provável. E, obviamente, a gente está aqui para se insurgir contra isso e fazer a pressão que, pelo menos, nós consideramos a pressão do bem, né? A pressão de quem não desistiu ainda do Brasil, de quem não quer deixar o Paulo Guedes terminar o serviço sujo nos próximos 5, 10 anos, para um PT, não é nem o PT, é um certo PT, né, um certo PT jurídico, esse pessoal neoliberal envergonhado, voltar em 2030, 2034, quem sabe, para pegar, né, a pessoa que era petroleira e trabalhava numa refinaria com um salário bom, qualificado, né, a pessoa que tinha boas condições no Banco do Brasil e tinha uma aposentadoria mais tranquila, garantida pela Previ, né, pensão para viúva, o pessoal da empresa de Correios e Telégrafos, da Caixa Econômica, do BNDES. Olha aí, né, a elite intelectual da economia brasileira, da formação do Brasil, passou pelo BNDES. Hoje em dia, mentes brilhantes como a do Gustavo Galvão, por exemplo, estão naquele banco. Então, pessoas extremamente qualificadas que realizam atividades que requerem esse tipo de qualificação. Não existindo mais esse tipo de vaga de trabalho no Brasil, porque é isso que está dado, seguido do rumo atual, né? Metade do território fazendão de soja, a outra uma grande serra pelada. Então essas pessoas vão passar de uma condição digna, né? que dá uma retribuição material adequada às suas faculdades, potencialidades e contribuição para o Brasil, para a situação de indigência, né? Então a pessoa que era um economista do BNDES vai estar desempregada fora da ponte, embaixo da ponte, com a sua família. Aí, em 2030, vem um certo PT, não é o PT, um certo PT, o PT do Haddad, da Liberado. E aí, tal qual o Partido Socialista do Chile, a Michelle Bachelet, depois que o Pinochet vem e consolida a destruição neoliberal, aí dá R$ 80 de Bolsa Família. Fala, você não pode mais, petroleiro, trabalhar na refinaria, não tem mais refinaria, a gente importa agora tudo refinado de fora, você não pode mais trabalhar no BNDES, porque nem tem mais BNDES, acabou esse negócio de fomento no Brasil, mas está aqui R$ 80 para você e os seus não morrerem de fome. Então, esse é o plano B, né? É contra isso que a gente está lutando, porque nós, a diferença desses neoliberais envergonhados no PT, nós não desistimos ainda do Brasil e nós vamos lutar até o fim. Alejandra Costa, bom dia, não, já é boa tarde no Brasil, né? Embora você não esteja no Brasil, você está em um ponto deliberadamente não identificado da nossa América Latina. Faltam agora 12 minutos para 1 da tarde no horário de Brasília, e eu queria começar a nossa conversa perguntando isso: como é que está o calor nas estatais que estão aí na fila da degola, que tem que pressionar os pelegos nos sindicatos para eles, por sua vez, pressionarem o ex-presidente Lula a duela quem duela, como falaria o Collor, traduzindo uma expressão do Brasil para o espanhol, botar para jogo as duas bombas de nêutron. Só antes de você responder, Alejandro, eu queria fazer um pedido. Mais uma vez, estamos com uma audiência enorme no YouTube e no Facebook, mas eu preciso que você faça uma polinização cruzada. A gente está sendo atacado, gente, desde o início. Vou mostrar aqui, não precisa acreditar em mim, vou mostrar aqui. Olha como tá. Eles atacam, Alejandro, o meu IP aqui. Uma coisa até trivial, mas é a quantidade, robôs que eles contratam, sei lá o que é. Eles ficam
prejudicando aqui a minha recepção de dados e o meu upload, né? Embora eu esteja com o melhor pacote possível na face da Terra, Swisscom, melhor rede, 1,1 GB. Olha aqui, ó, do início ao fim o YouTube falando, ó, configurações de vídeo inválida, sinal ruim e tal, para no limite eles conseguirem derrubar o sinal, como conseguiram brevemente na semana passada. Então, mais uma vez, eu falo o seguinte, se durante a fala do Alejandro, ou depois Pedro Piero, cair o sinal, insista, continue no YouTube, no Face, que a gente volta. De um jeito ou de outro a gente volta. Nem que no limite tem que ser lá no VK Russo. Então, para justamente a gente não colocar todos os ovos num cesto só, eu peço para que você, que é uma das 2.283 pessoas que está nos assistindo ao vivo no YouTube, vá lá rapidinho ao Facebook e faça o compartilhamento no seu perfil e nos grupos de discussão política do Facebook. Você faça isso para a gente aumentar o alcance lá e vice-versa. Você está vendo no Facebook, no Twitch ou no VK Russo, que você venha para o YouTube, curta esse vídeo, deixe um oi, bom dia no nosso chat ao vivo e compartilhe esse link no seu WhatsApp, por exemplo, que não tem censura algorítmica. Da mesma forma, enquanto a gente conversava com o André Roncalha, eu já enviei para a caixa de e-mail de todo mundo que está na nossa lista de distribuição o link do programa de hoje. Então não é só para você receber passivamente, é para você ir também lá para duploexpresso.com. Mentira, não precisa ir para duploexpresso.com, você que já está na lista. Você vai para a sua caixa de e-mail, qualquer que seja o seu servidor de e-mail, e encaminha para meia dúzia. Basta, manda para meia dúzia, encaminha para meia dúzia, e assim a gente consegue se blindar e estourar o teto. Que eles conseguiram aqui, aparentemente, colocar um teto de 2.300. A gente arranha, 2.300 e não passa. Eles não querem que a gente chegue aos 3.400 que chegamos na sexta-feira da semana passada. Ajuda a gente a quebrar a banca. Alejandro Acosta, como é que está o calor dentro das estatais que estão na fila da degola? Bom dia, Rómulos. Bom dia, personautas. O calor está ficando cada vez mais quente. Estamos quase num inferno astral. Hoje, por exemplo, dia 31 de julho, acabou o acordo coletivo de trabalho dos trabalhadores dos Correios e Telegráficos. Isso significa que, a partir de amanhã, os trabalhadores, os 105 mil trabalhadores concursados, que ainda tem essa empresa, e lembrando que é a única empresa no Brasil que é regida pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A partir de amanhã, passa a valer a CLT verde e amarela. Isso significa que toda uma série de reformas trabalhistas que foram aplicadas poderão ser usadas para desmantelar os trabalhadores concursados dos Correios. Por exemplo, a terceirização de setores fins. Existem nos Correios, nesse momento, 67 mil carteiros. A ideia do governo é trocá-los por carteiros terceirizados. Então, os carteiros atuais, que ganham mais ou menos 2.000 e poucos reais, eles teriam a sua jornada de trabalho reduzida para 6 horas e, com isso, eles perderiam o ticket refeição. O ticket de refeição, nesse momento, é de R$ 1.240. Parece muito, mas isso foram manobras aplicadas pelos governos anteriores para reduzir o salário e transformá-lo em ticket. Só que na hora que eles perdem o ticket, eles perdem 40% do salário. Há pouco tempo atrás, eles perderam o seguro de saúde e eles tinham investimentos no fundo de pensão, o Postales. O Postales foi manipulado e há casos de corrupção brutais envolvendo não só Postales, mas também todos os demais fundos de pensão das estatais. Aquela história que a gente costuma comentar aqui de quem foi nomeado para a administração desses fundos de pensão, seja pelos trabalhadores, seja pelas direções da empresa, né, que é uma coisa paritária, seja até pelo governo, eles aceitarem uma recompensa, alguma coisa clandestina, uma propina, para, conversando com financistas bandidos, deixar desovar micos, né, créditos podres, superfaturados na carteira de ativos financeiros desses fundos de investimento estatal. Isso aí
Por exemplo, a gente sabe que o Eduardo Cunha fez isso, é por isso que ele exigiu, chantageou e conseguiu, né, a indicação para o fundo de pensão de Furnas Centrais Elétricas, o Fundo Real Grandeza, e isso está tendo muito destaque na delação do filho do Luiz Guxiquem, a delação premiada que ele está negociando com o juiz Valisney em Brasília, na Lava Jato de Brasília, que se chama Operação Greenfield, em que ele está falando de justamente uma ocasião em que a Camargo Correia, outra empreiteira, teria dado uma grana para os diretores indicados para o fundo de pensão. Lá, eu não lembro qual era estatal agora, eu não lembro se era a Previ, depois eu vejo aqui e dou a informação, mas isso está figurando com destaque na delação do filho do Luiz Guxiquem, dizendo que esse pessoal levou uma grana justamente para desovar faturada ações da holding do Itaú, por exemplo, Alejandro Costa. Certo. Vamos ver se agora o som está melhor. Está melhor, pode falar. Melhorou. Tá. Perfeito. Bom, então, essa questão dos fundos de pensão é uma grande operação para acabar com as empresas estatais no Brasil. E o modelo é o que acabou de acontecer com a Petrobras. Na Petrobras, nesse momento, existem 400 mil trabalhadores, dos quais estão restando, por enquanto, 36 mil trabalhadores concursados. Principalmente depois do último PDV, que eliminou 13 mil trabalhadores concursados, e da privatização da RLAM, a refinaria da Bahia, Camaçari. Essa política de acabar com as empresas estatais entra dentro do plano de Paulo Guedes de acabar com 4 grandes empresas estatais nesse ano. Já praticamente Petrobras está liquidada, o setor elétrico está em um processo muito parecido, de ir pegando pedacinhos e ir esvaziando, e Correios começa, a partir de amanhã, uma grande ofensiva. Junto com isso, já vimos que os bancos públicos estão no alvo. Aqui entra um ponto importantíssimo. Por uma parte, a questão de que todas as direções sindicais e os partidos de esquerda estão comprados, conforme Glauber Braga tinha denunciado aqui mesmo no Duplo Expresso. Ninguém está movendo numa palha. Só para deixar clara a questão, ele falou, Alejandro, da questão do parlamento. Né? Então, realmente, se a gente olhar a cadeia de comando, quem foi que me falou? Acho que foi o Nilton Ritz, eu achei sensacional, né? Dizendo o sonho de todo burocrata sindical é se tornar um parlamentar cretino. Eu gostei muito disso daí, né? Então, o que falou? Que esses que eventualmente tiveram sucesso nesse plano de carreira e viraram parlamentares cretinos, que eles entregariam essa pauta de destruição nacional, dentre elas o patrimônio do Estado sendo rifado, dos estatais, em troca de proteção contra os militares oferecida por Rodrigo Maia. Ele colocou isso no Twitter dele, eu chamei ele para vir no dia seguinte no programa e ele reafirmou, Alejandro Costa. Exatamente isso. Todas as direções sindicais, pelo menos as mais importantes e as médias, todas mantêm ligações com partidos políticos de todos os tipos. Só para ter um exemplo, nesses dias iria ter a greve do metrô de São Paulo. E essa greve foi cancelada por coincidência. Agora, quem controla o Sindicato dos Trabalhadores do Metrô de São Paulo? O PPS, aquele partido que era o antigo partidão, o PCB, e depois com Roberto Freire e outros se transformou no PPS, que era uma extensão, um puxadinho do PSDB. E eles baseiam o seu controle em cima dos chamados urubus. Urubu seriam os seguranças que andam de preto no metrô. Ou seja, um partido controlado, um sindicato controlado diretamente por um partido de direita e, nesse momento, em aliança com uma central de esquerda, em princípio, que seria a Conluta, que é controlada pelo PSTU, que também controla o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, onde estão empresas como, por exemplo, a General Motors, a Embraer, etc. Né? Onde também eles atuam muito de perto, muito próximos com as diretorias dessas empresas. Agora, uma coisa que chama atenção também... Alejandro, me permita fazer um parênteses, que é o seguinte: eu tenho uma ignorância muito grande com relação a esse meio
da chamada esquerda radical, a esquerda da esquerda, né? Então eu cometi uma impropriedade, que foi o seguinte: no último programa que a gente fez na quarta-feira, eu mostrei aqui um pronunciamento de um grupo que eu desconhecia, que eu julguei, né, pelo morenismo que apresenta, eu julguei que fosse próximo, vinculado, alguma coisa ao PSTU. Então, já que você falou da Conlutas, eu vou aproveitar e fazer essa retificação, né? Vieram me dizer que não, que esse grupo aqui do Liga Bolchevique Internacionalista escreveu aqui uma crítica à cobertura do Brasil 247 da questão do Banestado Leaks, mas criticou todo mundo, né? Criticou o Pepe Escobar, falando que ele é ingênuo, e vê que só a Revolução Internacional resolve, né? Então, que não adianta ele falar de Deep State, ele se preocupa muito com a superestrutura e não. É porque realmente ele é ingênuo, ele não sabe que sem, né, atacar a questão da luta de classe, do capital, não é um problema. Então, segundo eles, o Pepe é um entusiasta do capitalismo industrial. Então, ele não entendeu que essa etapa financeira não pode ser revertida e ele está ligado à burocracia chinesa, né, dessa questão. Também falam, né, que eu estou aqui como, sei lá, se é ouro de Moscou, de Pequim, muito bem montado na Suíça e tal. Inclusive, né, fizeram uma adjetivação, eu não sei, eu desconheço, como eu não tenho contato direto com essas pessoas, eu não sei, de repente eles têm até respondido a minha indagação, porque eles me qualificaram, Alejandro Acosta, como um degenerado, degenerado moral e político, Rômulo Ismael, além de dizer que eu sou um antimarxista, confesso, né? Falaram que eu sou um antimarxista, confesso, e que eu sou um degenerado moral. Na dúvida, eu falei, degenerado moral? Será que eles... Eu espero que não. Espero que eles queiram dizer com degeneração moral que seja de formação católica, de repente, meus valores de pequeno burguês, e não a questão da minha orientação sexual, né? Não acho que eles, por exemplo, são adeptos do antigo artigo lá do Código Alemão, muito usado no nazismo, parágrafo 75, que dá título, inclusive, a um documentário sensacional sobre a perseguição aos gays na Alemanha nazista. Eu espero que a minha degeneração moral, na visão desse pessoal, não diga respeito a isso. Então, ainda não houve para mim um esclarecimento sobre a que diria respeito à minha alegada degeneração moral. Mas, o que aconteceu? Depois que eu publiquei, nesse dia que eu comentei, e tinha indevidamente associado isso ao PSTU, vieram me dizer que não, que esse grupo aqui, então essa tal de Liga Bolchevique Internacionalista, é uma dissidência do PCO, Alejandro Acosta. Então, já que você mencionou a Conlutas, que é uma central ligada ao PSTU, eu aproveitei para fazer essa retificação ao vivo. Bom, eu acho que você deveria ignorar a LBI, é um grupo extremamente pequeno, né? 3 ou 4 pessoas que atuam no Ceará e cujo líder máximo é um dissidente do PCO de 1994, o senhor Cândido, que é gerente da Caixa Econômica Federal, que tem um discurso ultra radical, mas que de fato é só discurso. Não faz nada, isso que é a verdade. Um grupinho pequeno, como os outros 300 grupos trotskistas, ou ditos trotskistas, outros 450 stalinistas, que reflete um pouco esse espírito folclórico que tem no Brasil, onde, por exemplo, conforme nós já temos falado, para um patrão, você tem 3 federações, 36 sindicatos, como acontece nos Correios. Agora, no caso da Petrobras, 36 mil empregados, ainda bem que se juntaram, mas eram 2 federações, uma era da Conlutas PSTU, a outra da articulação PT, agora é uma só, é a FUP, né? Hiperpendurada em todo tipo de dossiês, etc., e 18 sindicatos. É uma farra louca, né? Nesse momento nós temos 14 centrais sindicais no Brasil, nós temos 7 mil sindicatos, e com a CLT, chamada Verde e Amarela, nós vamos ter milhões de sindicatos. Ou seja, um hipismo, chamemos dessa maneira, objetivo impedir a unidade de quem quer fazer um trabalho em prol do Brasil, em prol dos trabalhadores, por meio de um divisionismo meio maluco até, né? Então, sinceramente, eu não levaria isso a sério. Agora, voltando ao ponto que eu queria te comentar sobre o que realmente importa, que é a questão do Banestado, a questão do trator que está passando contra o Brasil e a América Latina, que isso realmente é extremamente grave.
nós temos que exatamente a mesma política está sendo aplicada para toda a América Latina. E nós precisamos fazer um paralelo em relação ao modelo econômico do Brasil, que é o Chile. Porque nesses últimos dias aconteceram umas coisas muito graves e nós precisamos levá-la em conta. O Chile, que é um modelo na América Latina, acabou de fazer uma reforma ministerial, o presidente chileno, Sebastián Piñera, onde está trocando 6 ministros e está colocando no lugar novos da partido de Pinochet. E esses 6 ministros são da ala mais de direita da própria extrema-direita. Então, só para você ter uma ideia, o ministro, um dos ministros mais ligado à econômica, ele vai privatizar o pouco que queda para privatizar no Chile. A Codelco, a empresa estatal do cobre, vai privatizar, e a TVN, a televisão estatal. Peraí, Alejandro Costa. Na Codelco, nem o Pinochet teve coragem de mexer. A principal riqueza do Chile são as reservas de cobre, e por isso, até quando Milton Friedman chegou, Pinochet, tem que privatizar. Falou, mas você tá louco, não só eu não vou privatizar, como eu vou pegar as receitas da Codelco, e para manter meus amiguinhos aí tranquilos nas Forças Armadas e o golpe poder ficar muito tempo, eu poder ficar lá até 1990, eu vou pegar a receita da Codelco, tirar um X por ano, e não vai entrar no orçamento da União Chilena para ser para as Forças Armadas esse X. Então é como se, por exemplo, no Brasil, tinha lá o seguinte, ó, um X do pré-sal lá da parte do Estado, não vai para o Estado, não, no bolão lá da União, onde você tem, né, a composição política, a arbitragem, quanto que vai para o quê? Não, tá blindado e vai direto para as Forças Armadas. Eu acho até que esse pessoal que está aí hoje em dia vai olhar essa lição do Pinochet e falar, pô, mas isso aí é muito bacana, mas quer dizer que até a Codelco, com esse papel estratégico lá de trás e que dá uma grana para as Forças Armadas, quer dizer que até ela está na fila de privatização nesse ultraliberalismo na fase atual da América Latina. Isso é uma coisa tectônica, Alejandro, impressionante. A Codelco, a TVN, eles foram para cima na questão das AFPs, a Associação dos Fundos de Pensão, porque as AFPs, isso é muito importante entender, porque a política do Paulo Guedes para o Brasil e para toda a América Latina, se cai a questão dos fundos de pensão no Chile, cai o sistema inteiro, porque isso aí movimenta, nesse momento, uns 250 a 300 bilhões de dólares, que equivale a mais ou menos 60% do PIB, e o dinheiro que os capitalistas recebem para investir no Chile e no exterior. A TAM foi comprada assim. Os chilenos são o principal investidor no Peru por meio das AFPs, depois dos norte-americanos. E outro ponto muito importante, o ministro do Interior, que é um elemento de extrema-direita, né? Ele acabou de entrar com a militarização da Araucania, que a província fica ao sul do rio Biobío, que é habitada pelos indígenas mapuches. Isso aqui é muito importante porque isso também Pinochet não ousou fazer. Pinochet deixou os mapuches mais ou menos tranquilos. Por quê? Porque existe uma cultura dentro dos mapuches, que é uma cultura de preparar-se para a guerra. Eles estão em guerra há 500 anos. Em 1646, os mapuches derrotaram o Império Espanhol e impuseram um tratado de paz aos espanhóis. Foi o único reino ou comunidade indígena que derrotou os espanhóis. E isso não é pouca coisa. E eles ficaram, depois da independência, em 1811, no Chile, até 1935, em guerra contra o novo Estado chileno, com centenas de milhares de mortos. Agora, então, uma situação muito peculiar,
que se coloca no Chile, um Estado já muito fascistizado, onde, por exemplo, se você faz... Isso aqui é muito importante também, porque tem a ver com o Patriot Act Tabajara no Brasil. Várias das leis, ou vários dos componentes das leis, desse projeto de lei que comporiam o Patriot Act, no Brasil, elas estão já em andamento, valendo no Chile. Então, se alguém fizer algum comentário um pouco mais pesado contra o governo, existe uma divisão da Marinha que já está atuando em campo e que, pelo IP, vai te buscar em casa, e você vai em casa. Nesse momento, existe no Chile uns 3.500 presos políticos que participaram das manifestações. E alguns estão pedindo condenas de 40 anos. Um jovem de 6 anos estão pedindo para ele 12 anos de cadeia. E também existe o caso dos 7 presos mapuches que estão em greve de fome. 3 deles estão em greve de fome há mais de 80 dias, estão prestes para morrer. Bom, esse é o modelo fascistoide em cima do qual está avançando o Brasil, para impor as privatizações com muita força. Por isso que nós precisamos dar uma olhadinha nisso, junto com o que está passando na Colômbia. Então, por falar em Colômbia, Alejandro, eu quero saber se no Chile também há uma associação com o paramilitarismo clandestino, né, com o crime organizado, para, de repente, não mandando para a cadeia um adolescente que fez um comentário na rede social e o pessoal identificou pelo IP, um radicalizado que participou dos protestos, para falar assim, olha, não, vamos resolver logo a questão, esse garoto vai dar problema mais para frente, então, em vez de fazer algo que vai chamar a atenção, que é esse processo totalmente viciado contra um jovem, faz um latrocínio aí na esquina, tá? Você que que é do crime, está associado a gente. Também é uma associação desse regime com o crime organizado, como há no Brasil, no marco do Evangelistão do Pó, entre os generais do GSI, a Justocracia e o PCC? Olha que interessante a situação. Esse modelo do Evangelistão do Pó, ele está sendo mais aplicado a partir da Colômbia. Então, na Colômbia, você tem o crime organizado, os matarifes de lá, né? E também tem as bandas de extrema-direita, narcoparamilitares, que também matam. Por exemplo, vocês devem ter visto que até o momento tem 255 mortos dos desmobilizados das Farc, né? Agora, no Chile já é um modelo um pouquinho diferente até agora, que seria a própria polícia. Uma coisinha aqui. A polícia no Chile, Carabineiros, a diferença do Brasil, ela é uma só. Então, o mesmo policial carabineiro que te aplica uma multa no trânsito, é o mesmo que bate em você, que leva preso, é o mesmo que atua como polícia comunitária, cuidando, por exemplo, de uma escola, e assim sucessivamente. E também essa polícia é a que tem as suas próprias bandas de extermínio. Eu tinha dito, até eu fiquei de escrever alguma coisa sobre isso, eu tenho material para fazer, sobre os 1.000 mortos de maneira inexplicada, que eles faziam por meio de comida, por meio de envenenamentos, por meio de sequestro simulado, que era a polícia que andava de civil, né? Que no Chile se chama de RATI. O RATI seria a Polícia Civil, a Polícia de Investigações, como a Polícia Civil brasileira, que vai, mata e etc, etc. Só que agora entrou uma coisa importante. Com os peruanos e os venezuelanos que foram para Chile, que são muitos, eles estão começando a fazer esse tipo de trabalho sujo. E eles estão criando essas bandas, né? Então, existe uma política que está avançando contra a América Latina de maneira como se fosse um tsunami grande, uma grande onda. E o mais importante Chile é um país muito pequeno, só tem 17 milhões de habitantes. Então, o grande modelo, o Brasil, 215, 20 milhões de habitantes. Então, eles pretendem repetir
uma nova onda do golpe militar de 1964, tendo como pilares o Chile e a Colômbia. Por isso que é muito importante a questão do Banestado, todas as propinas para entregar o Brasil em bandeja, o Patriot Tabajara, que já em boa medida está funcionando no Chile, na prática, por meio da polícia mais nazista e o exército mais nazista do continente, e o evangelistão do Pó a partir do modelo colombiano. Isso é muito importante. E essas perninhas estão avançando devagar no Equador, no Peru, no Uruguai, principalmente, etc. Isso é extremamente importante de avaliar. No caso Alejandro, olha só, eu queria Bolívia, dar uma atualização aqui, que eu recebi uma informação do André Roncalha, assim que ele saiu do ar. Olha que interessante como tudo aponta no mesmo sentido, né? Então, André Roncalha me mandou isso aqui, ó, vou botar na tela o WhatsApp. Olha só. Aqui, G1, Conselho Monetário Nacional, do Guedes, do presidente do Banco Central, essa galera toda aí, o Bob Fields Neto, eleva valor mínimo o piso de transações em reais no exterior que devem ser informadas ao Banco Central e ficarem registradas, portanto, Alejandro. Aí o André Roncalha comentou, olha isso, uma fiscalização menor. Você vê que o pessoal não faz questão de esconder, não, e o sentido é muito, muito discernível, né? Então, primeiro, né, dentro a nota lá de R$200, né, diminuindo o custo de transação da propina, né, das malas de dinheiro como as de Gedel Vieira Lima, ou até a mala entregue ao Antônio Delfim Neto contra a suposta consultoria lá do Odebrecht. Mas olha a matéria do G1, eu pensei que era ruim, é pior ainda. Olha, então, Conselho Monetário Nacional, com o nosso caríssimo Guedes e o nosso caríssimo Bob Fields Neto, eleva o valor mínimo de transações em reais no exterior que devem ser informados ao Banco Central. Aí o lead. Hoje, transações superiores a R$10 mil são monitoradas. Aí você pensa, bom, vai botar 20 mil? Não. Agora passa para R$100 mil. Só acima de R$100 mil você precisa falar. Eu fico até na dúvida se isso é aquele valor que a pessoa pode levar também no bolso sem declarar. Não tem aquela história que a pessoa, acima de 10 mil você tem que declarar quando sai. Quer dizer que agora o pessoal pega jatinho, né? Já teve até dinheiro em Bíblia, daquele casal Hernandes lá da Renascer em Cristo, né? De repente já passa para 100 mil. Até esse folclórico, o dinheiro que você leva com você no bolso em cada viagenzinha para fora, né? Aí, olha, preste atenção nesse agora, Alejandro. Piso para declarar investimento brasileiro fora do país será de $1 milhão. Então, se você tem uma casa de $999 mil em Miami, você não precisa mais declarar. Olha que maravilha que está ficando aqui, né? Já tinha gente que não declarava antes, né? Agora, então, facilita ainda mais, né? Então, eu vou ler aqui, deixa eu ver se é muito grande a notícia. Não é grande. Vamos ler aqui porque realmente isso é importante para a discussão que a gente está travando, essa questão do Banestado 2.0. O Conselho Monetário Nacional decidiu ampliar de 10 mil para 100 mil reais o valor mínimo de transações financeiras no exterior que devem ser declaradas ao Banco Central. A matéria é de ontem, 30 de julho, publicada ontem à noite. A medida abrange pessoas físicas ou jurídicas residentes no país ou no exterior, que possuem contas em bancos autorizados a operar no mercado de câmbio. A nova regra passa a valer em 1º de setembro, já agora. A resolução foi aprovada na quinta-feira, ontem, pelo Conselho, composto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, aquele que fica com o terminal Bloomberg na sala de ministro. É esse aí que decidiu. O presidente do Banco Central, Bob Fields Neto, Roberto Campos Neto, e pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Vanderlei Rodrigues. O CMN também decidiu elevar o piso de declaração anual de capitais no exterior de brasileiros residentes no Brasil que possuem um investimento fora do país só deverão fazer a declaração se os ativos totalizarem pelo menos $1 milhão. Antes, a declaração era obrigatória a partir de $100 mil. Acho engraçado isso aí, Alejandro, sabe por quê? Porque o pessoal pode dizer que... tentar argumentar, não, a gente passou de R$10 mil para 100 mil a transação transfronteiriça por causa da inflação em real. A inflação em real, como lembrou aí o André Roncalha, foi de 500% de 94 até aqui. Então, a gente pegou e dobrou, multiplicou por 2, colocamos aí para 100 mil, multiplicamos por 10. Mas não, em dólar não foi, bem longe disso a inflação no período. Então, eles pegaram e multiplicaram por 10 também o registro do ativo no exterior de brasileiro, pessoa física, jurídica, e muito interessante. Continuando aqui. Assim como a regra sobre movimentações, o novo piso entra em vigor no dia 1º de setembro.
acordo com o site do Banco Central, esses capitais incluem bens, direitos, instrumentos financeiros, disponibilidades em moeda estrangeira. Ah, que legal! Então a pessoa agora tem uma conta fora, aqui na Suíça, por exemplo, em Caimã, Singapura, Dubai também é quente. Aí ela pode, por exemplo, botar 999 mil. Aí olha que interessante, Alejandro. Se ela tiver, assim, várias empresinhas, e aí cada empresinha é uma pessoa física, o limite vale para cada uma. Então, por exemplo, se eu tenho 10 milhões de dólares e eu não quero declarar, que tal eu ter a minha pessoa física, uma conta no meu nome, 9, né, ou 10 pelo menos, porque falta $1, né? 10 contas na pessoa jurídica, cada uma com $1 milhão lá em Dubai, Singapura, Caimã, né, Andorra, Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, né? Uma maravilha isso aqui, eu tô achando sensacional. Delaware, né? Tudo maravilha. Então agora é 1 milhão. Para facilitar, é a questão. Gente, o Paulo Guedes e esse programa entrou para diminuir o custo de transação da maracutaia, que era muito alto o custo de transação. A pessoa, olha quantas empresas fantasma a pessoa tinha que abrir para não declarar. Era 100 mil o limite. Aí agora aumenta para $1 milhão. Olha quantas malas de dinheiro o Gedel Vieira Lima tinha que guardar no apartamento em Brasília. É para diminuir o custo de transação no cálculo microeconômico da maracutaia, aí nesse Banestado 2.0, no Evangelistão do Pão. Maravilha, né? Maravilha. A gente quer eficiência na economia, Alejandro, até na economia da bandidagem, né? Então, Central, capitais incluem bens, direitos, instrumentos financeiros, disponibilidade de moeda estrangeira, então a continha no paraíso fiscal, famosa trust, né? Os trusts, pois é. Depósitos, imóveis, participações em empresas, ações, títulos, créditos comerciais, etc. Então, a gente não está movendo no sentido de aumentar a transparência, diminuir a transparência. Aí, aspas aqui para, né, o ato lá que saiu dessa reunião. Tina, sai daí, sai daí, sai. Aspas, ó. Quantificar esses capitais ajuda o Banco Central a compilar a posição de investimento internacional do país, ou seja, a estatística do total de ativos e passivos externos brasileira. O CBE ajuda a avaliar o grau de internacionalização da nossa economia, diz o site da Autoridade Monetária, né? Então eles resolveram abrir mão da informação. Que maravilha, né? Assim, realmente é uma maravilha. Continua aqui, ó. De acordo com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, esse valor base não se alterava desde 2004. E certamente a inflação em dólar nesses últimos 16 anos foi, né? Foi, né? Quase aí de 10 vezes, né? Por eles terem que atualizar de 100 mil para $1 milhão. Aí segue ele aqui, o sujeito. Desde então, o número de declarantes saltou de 20 mil para 64 mil, segundo dados preliminares de 2019. Olha, esse é o pessoal que declara, hein, Alejandro? Então, eles querem facilitar para, de repente, anistiar retroativamente o pessoal que não declarou até aqui. Fala, ó, dá um jeito aí, divide nas continhas, fantasma e tal, e aí você tá coberto. A gente agasalha pseudo-juridicamente a bandidagem. Aí termina a matéria o seguinte. Apesar disso, o responsável pelas estatísticas do Banco Central, Rocha, destaca que o governo brasileiro possui outras bases de dados para checagem de dados. Abre aspas para o sujeito. É importante observar que para qualquer necessidade dos órgãos de controle, o poder público continua tendo informações detalhadas, declaradas anualmente para a Receita Federal. Tá certo. Então quer dizer que o fisco sempre sabe de tudo no Brasil, né? O pessoal não deixa de declarar nada ao fisco. O fisco reflete, assim, com precisão, ativos de brasileiros fora do país, né? Inclusive, né, a gente veio a ver, ilustrativamente nesse caso, Alejandra Costa, aquela delegação da CPMI dos bancos, a tal CPI do Banestado, quando ela foi aos Estados Unidos e recebeu a lista VIP da Procuradoria de Nova York, né? Documento oficial, Zé Dirceu. Não tem negócio de lenda urbana, não. Hein? Que vergonha alheia. Mas, enfim, quando recebeu esse documento e da comitiva faziam parte José Mentor, ex-deputado do PT, né, falecido tragicamente no último sábado, Antero Paz de Barros, senador pelo PSDB, o Magno Malta, né, ícone do bolsonarismo, que era senador àquela altura, e doutor Hélio, deputado do PDT. Então, eles receberam isso. Procuradores federais receberam, o senhor Vladimir Aras recebeu, até hoje não explicou o que fez, já cobramos bastante nas redes sociais, siga cobrando, não disse ainda o que ele fez com a via dele, nem tampouco o Carlos Fernando dos Santos Lima, aquele barbichinha da Lava Jato, também recebeu lá em 2003, conforme registrado até na imprensa, numa matéria intitulada Raposa no Galinheiro, de autoria de Amaury Ribeiro Júnior, do ano de 2003, na revista Isto É, tá certo? Aí, esse pessoal recebeu essa lista, então, em Wall Street, mas nessa viagem eles foram também para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, na Receita Federal dos Estados Unidos,
eles receberam uma outra lista VIP com 150 nomes de brasileiros com imóveis nos Estados Unidos. O mais barato era $900 mil. Então você vê, não precisa nem mais ser declarado, para você ver como é que são as coisas. O mais barato era de $900 mil para cima. Receberam essa lista de 150 nomes que tinham imóveis nos Estados Unidos e não tinham declarado ao fisco brasileiro. Então agora, isso já é lá de trás, já vem lá de trás. Esse sujeito está falando, não, mas a gente pode também parar de exigir que seja registrado do Banco Central, porque o dado da Receita é fidedigno. Tudo que o brasileiro tem dentro e fora do país, o pessoal aí do 0,01% bandido, tudo eles declaram, todo na Receita. Então aqui a gente está tirando a exposição, eles chamam de exposição, Alejandro, quer dizer, a exposição jurídica, né? Essa liability, a gente está tirando do pessoal. A anistia, Alejandro, nessa nova ditadura, que não usa dizer o próprio nome, a criminal, ela já é feita retroativamente, né, com Patriot Act Tabajara, etc e tal, os decretos que o Piero Leiner vem estudando desde o final do governo Temer, pela mão do general Etchegóin, já tiraram a liability, a exposição civil das pessoas, também falam, se fizer merda, os militares estão aí, não podem ser, mudaram nessa questão de responsabilização e direito de regresso da União contra o agente público que causa um grave prejuízo, já deram então a anistia civil, anistia criminal com o Patriot Act, e aqui estão dando até a anistia da autoridade monetária, não precisa mais declarar. É tudo feito às claras, Alejandro Acosta, e ninguém da suposta oposição fala nada. Eu não vi, eu quero ser bem... O Alejandro, já falei, eu sou um fã da antiga série Arquivo X, né? Eu tenho algumas coisas do imperialismo a gente acaba cedendo, né? Então eu gostava daquela série, né? E o agente Mulder, ele tinha aquele cartaz atrás dele, I want to believe, eu quero acreditar, eu quero voltar a acreditar. Então eu quero ser surpreendido positivamente, eu quero ver parlamentares do PT, a direção do PT, até minha querida presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-presidente Lula, a Dilma Rousseff, eu quero ver eles hoje alertarem para isso aqui, que isso aqui está, na verdade, agasalhando preventivamente toda a bandidagem transnacional, evasão de divisas, etc. e tal, e que isso guarda relação estreita com as denúncias que a gente faz aqui do Banestado Leaks e a cobrança da lista VIP, já que a gente vê que isso não é declarado e agora o pessoal fala, não é declarado e nem precisa declarar. Alejandro Acosta, você acha que eu vou ser positivamente surpreendido nessa tarde? Bom, eu acho, Romulo, até um ponto importante. Eu estava assistindo a entrevista do Pepe Escobar com o Leonardo Atucci, e uma coisa que me chamou a atenção quando Pepe Escobar responde a uma das provocações do Banestado, né? Principalmente atacando você, Romulo, ele diz o seguinte, que ele vê conexões muito claras a partir da colocação do delegado Castilho sobre a questão das contas que via Nova York iam para no Paquistão, que isso tinha vínculos justamente com o narcotráfico e outra série de negócios. Agora, eu pensando, refletindo sobre isso, poderia dizer o seguinte, aterrissando isso na própria América Latina, é exatamente isso. Porque, por exemplo, no primeiro governo de Álvaro Uribe Vélez, na Colômbia, conforme está bem relatado isso na série El Matarife, o imperialismo norte-americano, o governo dos Estados Unidos, veio e impôs a Uribe e o grupo, a camada social ligada ao narcotráfico, o seguinte, olha, ou vocês nos deixam colocar aqui o Plano Colômbia, que eram 9 bases que existem até hoje, norte-americanas, e a nós mesmos nos deixam controlar o negócio do narcotráfico, ou nós vamos invadir vocês e vocês vão todos em cana. Nessa negociação, Uribe Vélez, o que ele fez? Mandou alguns dos antigos dirigentes das milícias da extrema-direita para os Estados Unidos, fez o acordo e ele continuou com o seu negócio de narcotráfico só como um sócio menor. E nesse momento, principalmente, isso tentou ser feito com o Juan Manuel Santos, que foi o último presidente, mas está sendo implantado agora. A Colômbia inteira está sendo transformada numa grande lavanderia
de dinheiro do narcotráfico. Não esquecer que a Colômbia hoje é responsável por mais de 75% da cocaína mundial. E está usando o chamado agronegócio, a mineração, etc., para lavar dinheiro. 80% da economia colombiana é pura lavagem. Quem vai na Colômbia pode comprovar isso. Eu até falei várias vezes, se você pega um avião e vai descer em Bogotá, você vai ver umas fazendinhas com jardins, tudo verdinho, bem controladinho, floridinho. Aquilo que é? É laboratório de destilaria de cocaína. Não vamos mais longe. Agora, essa grande lavagem de dinheiro que incorpora setores das burguesias nacionais e por meio de banestados 2.0, 3.0, sei lá, eles vão distribuindo as propinas desse dinheiro do narcotráfico e outros negócios chamados ilícitos, que já, como são negócios, já nem se sabe bem o que é ilícito, o que não é ilícito. Essa grande maquinária de banestado 3.0, chamemos assim, a partir da lavagem do tráfico de drogas, do tráfico de armas, da prostituição e outra série de negócios, está entrando com muita força em vários países da América Latina. Eu poderia dar nome a vários. Por exemplo, no Uruguai, a partir de 2017, o PCC entrou lá e ele esteve na base da vitória da direita nas eleições do ano passado, no Uruguai. No Chile, está avançando muito o negócio da cocaína na periferia, que no Chile se chama de poblaciones. Outro ponto da nova política do Ministério do Interior, novo chileno, que vai militarizar os bairros usando o modelo colombiano que foi aplicado no Brasil das UPPs, que basicamente militariza os bairros, as favelas, as periferias, para poder controlar o negócio do narcotráfico, basicamente é isso. Então, uma série de mecanismos para conseguir um controle maior do chamado crime organizado, integrando essas bandas ao próprio aparato do Estado. Eu tinha mencionado, acho que umas 3 semanas ou 4 atrás, que o próprio Sebastián Piñera, no caso do Chile, tinha soltado por decreto que os responsáveis para queimar as drogas apreendidas não seria mais o Ministério da Saúde, senão os carabineiros, a polícia. E aí tinha virado chacota nacional, que eles pegavam 50 quilos de cocaína, aí ia passando de mão em mão, e chegava no final era meio quilo. Porque Alejandro, a própria... Sim, olha só, preciso dar uma informação aqui que é o seguinte, né? A gente está se aproximando da chegada do Pepe Escobar e do Piero Liner em 10 minutos e os ataques intensificaram muito. Então eu estou atento aqui à qualidade do stream e olhando, eles estão atacando muito pesadamente. Mais uma vez eu afirmo para você o seguinte: se caiu o sinal no YouTube, no Facebook, aguenta, porque a gente volta. Eles não vão conseguir impedir, a gente voltará. Chegou a dar uma balançada enquanto você falava, não sei se a gente perdeu alguma coisa, mas eu estou de olho aqui, olha. Então, do início ao fim o ataque, eu já mostrei, ele mostrando que a qualidade no sinal está ruim, impossível, já falei, tem a melhor... A rede da Suíça, o país é o que tem a melhor qualidade de conexão nos rankings internacionais, e eu tenho o melhor pacote disponível na Suíça, 1,1 GB de upload com fibra ótica. Mas eles ficam atacando o meu IP, uma coisa primária, mas em alguma medida, né, de transmissão no YouTube. Aqui ele coloca como se eu tivesse com configurações de vídeo ataca para o meu sinal chegar ruim ao YouTube. Atacam a mim na origem para chegar ruim para todas as plataformas para qual a gente faz a transmissão. Conversei com o pessoal uma vez que cuida para a gente da retransmissão, eles falaram que nunca viram, né? Nunca viram um sinal tão instável como aquele que supostamente sai da minha máquina para eles, né? Porque está sendo atacada direto aqui a minha conexão aqui em casa. Uma coisa primária, assim, eles vão fazer, a gente lógico vai responder, se em princípio, cair o sinal, aguente que a gente volte, mas assim, se tudo der errado, a gente começa uma nova transmissão. Não tem como calar, não vai ter como calar a nossa voz. Então,
1.300 oficiais de inteligência do Helena no GSI, os robôs que vocês contrataram para ficar me atacando. Tudo bem, é chato, fica, né, truncado, alguma coisa, mas a mensagem vai chegar, não vai ter jeito. Então, assim, se vocês quiserem continuar, pode continuar. Não vai ter muito jeito nessa situação, não. Então, eu precisava avisar isso mais uma vez para pedir que você, primeiramente, está vendo no YouTube, certifique-se de que você já fez o compartilhamento lá no Facebook para essa polinização cruzada. E se você está nas demais, inclusive Facebook, vá compartilhar o link do YouTube. Mas lembrando o seguinte, se tudo der errado, vá lá para duploexpresso.com, colocar aqui na tela, onde na postagem do programa de hoje, olha só, tá aqui, ó, a gente tem aqui todas as plataformas. Então estamos transmitindo para o YouTube, para o Facebook, para o Periscope, /Twitter e para aquele que o Vladimir Putin garante, o VK. O VK é difícil cair, até por isso eu faço questão sempre de verificar se está sendo transmitido direitinho lá para o VK. Então, se tudo der errado, vai para duploexpresso.com e vê se a última janelinha aqui, que é do VK Russo. Mas aí eu preciso insistir. Você tem que ser sagaz, tá certo? Você não pode ficar dependendo das redes sociais estadunidenses, que inclusive já estão com uma... O YouTube já está com uma palhaçada que eu vou mostrar aqui, Alejandro. Olha só que engraçado. Eles botaram um teto máximo para visualização do programa de hoje, que é 9.000. Né? Então eu fico vendo aqui o número do acumulado, e está dizendo que são 9.000 desde o início que viram, passaram pelo nosso vídeo. Eu disse, pô, bacana, mas aí quando você desce... A própria plataforma diz que seriam 14.500. Tem uma contradição em termos na página de controle. Eles colocaram um tetinho de 9.000, aí chegou 8.999. Não passa de jeito nenhum. E aqui embaixo eles botaram um teto de 14.500. Também tá aqui, eu tô olhando, a 1 hora não passa disso. Mas até aqui você... Ah, não tá focalizando bem aqui. Peraí, deixa eu chegar um pouquinho pro lado. O pessoal vê que não tá aparecendo o número. Então, para você ver que essas redes sociais dos Estados Unidos, elas jogam pro pessoal. Então, para dizer, olha, foram só 9.000 pessoas que viram a fala de Pepe Escobar falando que russos, chineses e americanos pensaram do dilema diante de Lula. Né? Então, tá aí, já está contratada um subfaturamento da nossa audiência hoje. Aqui embaixo não passa de 14.500 já há mais de 1 hora, e aqui em cima não passa de 9.000, sendo uma contradição entre os dois valores apresentados na página de controle. É uma coisa incrível. E aí, fora isso, né, a instabilidade no sinal, que é cortesia dos nossos amigos lá do Gabinete de Segurança Institucional, os 1.300 oficiais de inteligência, que ficam eles próprios e robôs contratados atacando o meu IP na distante Suíça. Alejandro Acosta. Abra seu microfone. Bom, normal, né? Afinal, o que nós temos em jogo aqui é uma política para resolver a crise mundial, né? Até conforme o próprio Pepe Escobar estava colocando ontem, no Brasil 247, antes de entrar nessas palhaçadas lá com o Atushi, em relação ao Banestado, ele diz uma coisa com a qual eu concordo totalmente, que é que está colocada uma segunda onda da crise mundial nos Estados Unidos, provavelmente uma nova onda de coronavírus, e eles precisam, obviamente, segurar isso. E uma das políticas é justamente uma nova onda de privatização de tudo, destruição de serviços públicos, e transformar a América Latina totalmente numa grande lavanderia de tráfico de drogas, usar banestados para lavar drogas. Por exemplo, um caso. Como vocês sabem, eu nasci no Uruguai. O Uruguai é um paraíso fiscal. Só que o que tem acontecido nos últimos 6, 7 anos? Antes, por exemplo, até uns 7 anos atrás, você podia ir e comprar, por exemplo, ouro de uma maneira muito simples. Agora, se você vai comprar ouro, eles pedem até o nome da sua tataravó. Esse é o nível. Supostamente são as medidas que eles seguem a legislação do Departamento do Tesouro norte-americano para controlar a lavagem de dinheiro. Lembrando, Alejandro, foi bom você mencionar o ouro, que o ouro chegou a recordes inéditos no valor da cotação. Parece que está todo mundo aí. Falou que os grandes compradores, pelo que eu pude apurar aqui, inclusive na Suíça, perguntando, são os grandes fundos. Então, os grandes fundos, as pessoas, os mestres do universo, como fala Pepe Escobar, Masters of the Universe, eles estão se preparando para uma quadra difícil aí já já. Claro. Só que a grande lavagem de dinheiro, né, que com escritórios, por exemplo, que é sabido onde funciona, tem uma torre das telecomunicações
em Montevideo e funcionam ali, né, os principais escritórios, as grandes lavagens de dinheiro continuam em pé, tranquilamente. Ainda mais agora que tem aparecido denúncias de aviões carregados de cocaína despegando a partir do aeroporto de Montevideo, aeroporto de Carrasco. São coisas assim, bastante claras. Ou seja, a grande lavagem continua. E como alguém estava comentando aí no chat, basta fazer como o Guedes está querendo fazer, e isso está sendo feito em vários lugares, transformar transações ilegais em transações legais, que aí você teria uma boa parte da lavagem feita. Ou seja, mas, em resumo, nós temos isso um não é grande... hipótese. Isso não é hipótese. Tem diminui o custo de transação das empresas fantasma. Então ela precisa ter agora 10 vezes menos empresas fantasma para repartir o patrimônio. Eu estou pensando aqui num exemplo muito simples, assim, pedestre, para o pessoal compreender, que é o seguinte. Vou colocar aqui, Piero lá já está entrando na sala, vou autorizar enquanto eu pego. Eu estava pegando lá aquela publicação, né, para pegar a tal da segunda lista, que é dos imóveis. Então, eu não vou falar aí de conta em paraíso fiscal, vamos simplesmente pensar no apartamento em Miami, né, que o pessoal gosta, eles têm mau gosto, além de tudo, né, a gente gosta do apartamento em Miami. Exemplo de pessoas que eu quero crer que declararam ao fisco brasileiro seus imóveis em Miami, né, o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, e o atual presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Né. Então, aí vamos pegar o caso deles, olha só, aquela publicação que a gente fez aqui tempos atrás, em 1º de março, ó, Banestado Leaks, Lava Jato, raposas no galinheiro, na expectativa do CC5 Gate, recordar e viver. A minha conexão está ruim porque eu estou sendo atacado muito aqui no meu IP, na minha casa, na subida e na descida de dados. Então peço sua paciência e compreensão. Nos contrapormos à agenda do Imperialismo Brasil, tem esses custos, mas certamente o bônus, né, de saber que nós estamos fazendo a nossa parte superem muito a qualquer dor de cabeça com sabotagem algorítmica, sabotagem do meu IP, teto de visualização no YouTube, contraditório com o próprio YouTube, tudo isso daí é menor quando a gente vê que a gente está cumprindo com o nosso dever para com o Brasil, para com toda a América Latina e, de uma certa forma, com todo o sul global, como o Pepe Escobar aponta, né, a importância dessa questão aí de Banestado para toda a região. Eu estou abrindo aqui, você vê que está bem lento, né? Parece que eu estou no tempo da internet de escada do Brasil, do Fernando Henrique, lá de 97. Uma coisa incrível, né? Nem parece que eu tenho para aqui, né? Isso aí já está salvo, essa matéria, porque vira e mexe. O pessoal não consegue acessar. Mas quem que ainda trabalha na Isto É, que manda sumir com essa matéria daqui. Aquela matéria, como eu falei, do Amaury Ribeiro Júnior, está aí na tela, ó. Raposa no galinheiro, a data 3 de setembro de 2003, aí falando do papel de Carlos Fernando dos Santos Lima, o barbichinho da Lava Jato, e Vladimir Aras, que foram a Nova York tentar impedir que a Procuradoria de Nova York entregasse a José Mentor, do PT, falecido tragicamente nesse último sábado, Antero Paz de Barros, Magno Malta e Dr. Hélio, a lista, mas todos conseguiram. Está registrado aqui na matéria. Os 4 parlamentares brasileiros receberam, estava em missão oficial. Não foi assim, eu comentei no intervalo do cafezinho, peguei uma cópia ali e dei, né? Não. É uma missão oficial representando o Estado brasileiro. Nada mais, né? Nada mais solene. 2 senadores e 2 deputados pegaram em mãos lá, sumiu na volta. 2 representantes do Ministério Público, lembrando que cada procurador é um órgão independente do Ministério Público, representa o Ministério Público. Não há hierarquia no Ministério para o mal, mas também para o bem. Aí, nesse caso, é para o bem. Então, 2 procuradores que representam o Ministério Público receberam. O senhor Carlos Fernando e o senhor Vladimir Aras receberam lá. Tampouco foi instruir os processos criminais no Brasil, né? E por isso não houve a configuração da materialidade delitiva e o Sérgio Moro pôde, querendo ou não, mandar todo mundo para casa no Banestado. Mas o que me interessa é a segunda lista, né? Que eu quero explicar no popular aí para quem está nos vendo, que é o seguinte, olha. Então, na viagem, olha só, cadê aqui, ó? Eu vou aspas para o texto do Amaury Ribeiro Júnior de 2003. Nem tudo, porém, foi refrega na viagem dessa comissão parlamentar e dos procuradores. A primeira história do grupo, então, os procuradores pegaram também. Foi em Washington. Na capital americana, a visita rendeu frutos inesperados. O adido da Receita Federal na Embaixada do Brasil entregou à comissão uma lista com 170 nomes, é uma segunda lista, de pessoas que possuem imóveis em território americano não declarados ao fisco brasileiro. Aí você vê, né, aquela matéria aqui, o sujeito aqui de estatística do Banco Central falou, não, mas não tem problema a gente abrir geral e o pessoal não precisar mais registrar
patrimônio, conta, imóvel fora do Brasil, porque a Receita sabe de tudo. A Receita é o Big Brother. Bom, não é bem assim. A gente está vendo aqui que tinha 170 nomes com imóveis chiquérrimos nos Estados Unidos que não tinham declarado. 170 nomes de pessoas que possuem imóveis em território americano não declarado ao fisco brasileiro. Da lista fazem parte artistas, empresários e políticos. No total, existem 660 nomes de pessoas com imóveis, mas apenas 170 o fazem de modo criminoso. Destes, o preço mínimo de imóvel é de $800 mil, o que vale um apartamento de um dormitório em Manhattan, mas é uma soma suficiente para se adquirir um condomínio de luxo em partes da Flórida e em outros estados americanos. Olha, a inflação do período em dólar foi de uns 60% a 70%. Então você pega isso aí e multiplique para cima accordingly, proporcionalmente. Ó, entre os nomes que estão sendo mantidos em sigilo pela CPI e pela Receita, e eu desconheço, não soube desses 170 nomes, está o de Fábio Oliveira Catão. Aí começa a falar desse sujeito, não é importante, mas olha só, vamos pensar aqui. Tá? Então, agora, o Paulo Guedes, ontem, se reuniu com Bob Fields Neto e falou o seguinte, olha, até $1 milhão, seja em conta em paraíso fiscal, seja em trust, seja em imóvel em Miami, não precisa declarar. Aí você fala, mas $1 milhão hoje em dia, uma pessoa aí, um corretor bem-sucedido na Faria Lima tem. Mas aí, não, fala, então a coisa boa é 8 milhões, vamos dizer, $10 milhões, tá? O imóvel do pessoal bacana. O que ele faz para não precisar registrar no Banco Central? Ele cria 10 empresinhas, né? Cada uma tem uma cotinha de 9,99% do imóvel, mas a pessoa física, que soma 11, aí, né, divide ali a propriedade do imóvel entre essas pessoas e aí não precisa declarar, porque a declaração é separada da pessoa física, da pessoa jurídica, etc. e tal, né? Então, eles já estão autorizando previamente e também anistiando retroativamente todo mundo que está mantendo patrimônio, seja em conta, em paraíso fiscal, seja em imóvel, em lugar bacana, nessa nova ditadura, que está já tomando... Ela aprendeu com a última, Alejandro. Então, eles estão deixando tudo prontinho já para, eventualmente, a sua, né, saída do poder, se isso vier a acontecer um dia, já que eles vão constituir um metapoder, né, um Estado profundo, um Deep State Tabajara, controlando todo o processo político para impor o programa econômico do imperialismo e da finança transnacional. Alejandro Acosta, para concluir a participação por hoje aí, trazendo o aspecto regional, mais uma vez. Bom, mais uma vez, reforçando a visão, pelo menos regional, dessa questão do Banestado, do escândalo do Banestado, que de fato é uma política do imperialismo norte-americano para impor o Banestado 3.0 em toda a América Latina. Eu até tinha algumas informações importantes sobre o México e o Panamá, mas justamente sobre essa questão dessas estruturas de lavagem que estão sendo colocadas, principalmente a partir do Panamá, que é um paraíso fiscal, e algumas novidades sobre o México que me chamaram a atenção. Mas eu vou ouvir atentamente... Não, mas sintetiza aí, faz um teaser. Na próxima semana você fala em detalhes, mas dá um teaser aí, México e Panamá. Panamá, um paraíso fiscal do imperialismo, assim como é Delaware, né? O André Roncalli falou, pô, a gente não consegue nem enquadrar o paraíso fiscal. Não, não é que não consegue, não quer. Não quer enquadrar. O paraíso fiscal é operado pelo imperialismo e pela finança, e por isso eles são mantidos e tolerados e até incentivados em alguma medida. 2, 3 coisinhas assim por alto. O PDR, que é o partido que governa o Panamá, ele acabou sendo totalmente absorvido por esses setores ligados digamos, à banca norte-americana, e agora está sendo transformado por uma série de mecanismos numa das pontas de lança de lavagem do dinheiro colombiano. Então, na Colômbia, você tem o uso do agronegócio e da mineração para fazer aquilo que eu tinha comentado um mês atrás, que era basicamente usar esses fundos de 120 bilhões que vêm das Nações Unidas, supostamente para combater as drogas, e a partir desse fundo eles estão usando como trampolim para uma grande lavagem, onde tem a participação clara da DEA, do Departamento do Tesouro norte-americano, por meio de uma série de mecanismos eletrônicos também, justamente para usar isso como catapulta, como linha de frente para essa lavagem. E no caso do México, via teaser, digamos assim, tem algumas medidas que
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que é o novo presidente, está tomando, que seriam medidas aparentemente contra a corrupção, que ele aparece como um paladino da luta contra a corrupção. Mas, de fato, acaba sincronizando isso com o que está sendo feito no Panamá. Transformado em uma porta de lavagem de dinheiro via os Estados Unidos. Depois, na próxima semana, eu passo mais alguns detalhes sobre isso. Maravilha. Alejandro, muito obrigado por essas informações. A gente fica aguardando, então, detalhamento na próxima semana. Muito obrigado a vocês e uma boa debate e entrevista com o Pepe Escobar.